Passar a palavra ao Carlos Bonamigo em 10 minutos. Eu acho que posso só concordar com todo mundo, passar o microfone. Mas eu pretendo aqui não fazer acho que já aconteceram discursos apaixonados em favor da desestatização, eu não pretendo fazer isso. Eu pretendo, assim como o Camusato, tentar dar um passo adiante para a gente refletir, então, se a desestatização é boa, quais são as alternativas que a gente tem sobre a mesa. Eu pretendo fazer uma defesa das parcerias público-privadas, mas, ao mesmo tempo, tentar, se der tempo, concluir com a limitação das parcerias público-privadas, que podem fazer muito, mas não podem fazer tudo, e a gente precisa ir muito além disso. O programa de digitalização no Brasil começa na década de 90 num modelo bem específico. Se passam serviços que são atribuídos ao Estado para a iniciativa privada, para que esse ente privado ele assuma essa operação e se remunere basicamente em cima das tarifas dos usuários. O que se passou para a iniciativa privada, então, foram algumas estradas de ferro, alguns aeroportos, algumas estradas de rodagem. Agora, não são todos os serviços do Estado que podem ser remunerados pela tarifa dos usuários. E, por esse motivo, não existia no sistema jurídico brasileiro alternativas para o Estado desestatizar alguns desses serviços de maneira razoável. Em 2004, vem a lei das PPPs e a gente passa a ter uma nova forma de relacionamento entre parceiros privados e o Estado. Mas um patinho feio, de forma que na época de bonança da economia brasileira, muito pouco se utilizou desse sistema. Recentemente, pela falta de caixa, isso vem à tona e vem como um mecanismo muito positivo. Por quê? Agora a autoridade política passa a ter algumas alternativas. Ele vai pensar, eu tenho 100 milhões de reais para gerir um hospital durante um ano. Eu posso construir esse hospital por meio de licitação, contratar os servidores e colocar isso para rodar. E disso eu vou ter um resultado X. Vou ter todos os riscos da operação, variações cambiais dos insumos e etc. Ou eu posso encontrar um parceiro privado, entregar esses 100 milhões de reais para ele, num determinado fluxo de caixa, e ele vai construir, ele vai operar esse sistema. Claro, tudo depende das condições do edital e etc. Agora, aqui há um desenho institucional muito positivo, porque não se trata mais de uma relação entre um concessionário e o seu consumidor, mas agora um desenho bem mais sofisticado e complexo. Afinal, qual que é o valor que se tira quando eu coloco um parceiro privado para administrar essa iniciativa? Quais os resultados que eu posso tirar disso, alinhando incentivos de forma que a remuneração dele também seja baseada em performance? E mais do que isso, tornar isso atrativo. Qual é a empresa privada que não quer a garantia de um fluxo de caixa de tantos milhões por ano durante 35 anos? Isso é muito atrativo. Mas o Estado brasileiro é um grande descumpridor de contratos. O Estado brasileiro quebra muitas empresas que confiam em contratos estatais. A parceria público-privada traz novidades, porque traz também garantias que não se tinha há alguns anos atrás, que concessionários não tinham acesso. Então, desde o comprometimento de receitas tributárias até a criação de um fundo nacional que vai garantir que as contraprestações do Estado sejam cumpridas. Ou seja, não se trata mais de Estado concessionário, mas Estado concessionário e financiador. Qualquer obra, vamos pensar o seguinte, ó, o contrato da Corsan, que está sendo discutido agora, é um contrato de 9 bilhões de reais. Qualquer empresa de gestora de serviço de saneamento que tem condições de assumir um contrato desses, um capital social mínimo de 180 milhões. Não são todas as empresas. Essas empresas precisam de financiadores. E é preciso criar uma situação de conforto para esse financiador. O que acontece no sistema jurídico das PPPs, em que é garantido, inclusive, o chamado step-in right, em que esse financiador, na hipótese do prestador de serviço, a gente está falando de três figuras aqui, o financiador, o concessionário, o prestador de serviço e o Estado. Se o prestador de serviço não está dando conta do recado, e agora o Estado precisa fazer alguma coisa para talvez até tirar essa concessão dele, isso vai causar um prejuízo enorme para o financiador. E nessa nova sistemática é garantido o financiador assumir essa empresa concessionária, no chamado step-in right, sem que ele perca a concessão. Isso é revolucionário, porque agora a gente vai ter financiadores muito mais capacitados para injetar dinheiro nas obras públicas que a gente
gente tanto precisa. Isso é muito mais contemporâneo, muito mais moderno e traz uma nova inovação também, é que vamos parar de olhar os parceiros privados, até nas concessões, como inimigos do Estado, exploradores do Estado. No regime de licitações normais, na 8666, se eu acho que eu tenho um serviço, um produto que vai ser útil para a administração pública, eu levo isso para ele, daqui a pouco o Ministério Público vai achar que eu estou direcionando licitações. Se eu digo para eles, olha, eu tenho tal contrato com tal município, quem sabe vocês fazem isso aqui nesse outro município, direcionando licitação, vai daqui a pouco ter dor de cabeça com o Ministério Público. O sistema da parceria público-privada permite o que chamamos de processo de manifestação de interesse, em que finalmente eu, que considero que tenho um produto bom, tenho um serviço bom, posso levar para a administração e dizer, olha, eu tenho esse produto, eu acho que isso aqui vai ser muito útil para vocês. Isso está bem regulamentado e agora eu posso interagir com a administração pública sem ser mais tarde acusado de ser um criminoso. Existem limitações aqui, a parceria público-privada tem um piso de 20 milhões de valor de contrato e prazos necessariamente entre 5 e 35 anos. Isso traz uma série de inconvenientes, principalmente para projetos de infraestrutura de menor tamanho. Agora, é sim uma alternativa muito positiva. Eu termino aqui então o que eu chamo de uma verdadeira defesa das parcerias público-privadas quando a gente vai cogitar em alternativas para a desestatização. Mas existem limitações sérias aqui. Toda ação governamental, inclusive as ações de inclinação liberal, sofrem com as ações dos batistas, aquelas pessoas de boa fé que querem jogar conforme as regras do jogo, e dos contrabandistas, aqueles que querem utilizar o seu poder político para influenciar e conseguir canalizar dinheiro do contribuinte ou fechar mercados para canalizar dinheiro do consumidor para os seus próprios bolsos. Isso também pode acontecer com parcerias público-privadas. Porque quando vão se iniciar esses estudos, que garantias eu tenho que essas autoridades políticas não vão utilizar essas ferramentas de maneira populista? O contrato da Corsã, por exemplo, a contraprestação do Estado só vai precisar acontecer depois do início da prestação do serviço. Agora, por que eu não faço então 5, 6 parcerias público-privadas, vou sair inaugurando obra por aí, mas as futuras gestões não vão ter condições de caixa para absorver essas despesas todas. E aqui eu trago alguns dados interessantes. Vamos pensar, por exemplo, nessa PPP da Corsã. A legislação, para defender o Instituto das PPPs desse populismo fiscal, limita em 5% da receita líquida do ente público o comprometimento com contraprestações em PPPs. Então vamos pensar na Corsã. 9 bilhões de reais, 35 anos para fazer o pagamento dessa contraprestação. Afinal, não falei, mas quando a gente pensa numa PPP, a gente necessariamente vai ter o Estado injetando dinheiro ali, num determinado fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa vai iniciar no início da prestação do serviço. Então, vamos pensar aqui agora no caso da Corsã, então. A legislação limita em 5% da receita líquida essas contraprestações, tá? A receita líquida do Estado do Rio Grande do Sul, ela é de 34 bilhões. Significa que o limite anual para o Estado do Rio Grande do Sul despender em parcerias público-privadas, nessas contraprestações aos parceiros privados, é de 1,7 bilhão de reais. Isso dá um fluxo de caixa mensal disponível de 142 milhões de reais, tá bem? 142 milhões de reais é o comprometimento que o Estado do Rio Grande do Sul pode ter na contraprestação de parceiros privados. Se a gente for pegar a questão do saneamento da Corsã, em que a gente está discutindo o saneamento de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Eldorado do Sul, Esteio e Gravataí, Guaíba, Sapucaí e Viamão, esse valor de 9,4 bilhões em 35 anos dá um fluxo de caixa anual de 260 milhões e mensal de 22 milhões. Então, quando a gente pensa numa parceria público-privada, o que o Estado do Rio Grande do Sul tem são 5 ou 6 balas de prata, como essa da Corsã, porque não poderia fazer 5 PPPs como essa da Corsã, que está sendo pautada agora. A limitação que é imposta pela União Federal de 5% da receita líquida, ela pode até ser questionada do ponto de vista constitucional. Pode a União Federal fazer esse tipo de limitação?
E daí a sanção que é trazida pela lei é que, se superar esses 5%, as receitas voluntárias não vão mais ser repassadas pela União. Para vocês terem uma ideia, de 2010 a 2014, a gente está falando de mais de 200, 300 bilhões de reais de transferências voluntárias da União Federal. Isso colocaria o Rio Grande do Sul de joelhos. É o que se chama de abuso de spending power por parte da União Federal, né? Aqueles que questionam isso. Seja como for, daqui a coisa de 300 dias nós vamos ter as eleições de 2018. Todas essas ideias de desestatização, e eu fico feliz de ver o Camusato entrando já na sintonia fina das alternativas que a gente tem, é que o nosso movimento não se torne um movimento populista, que acene com aquilo que o nosso público quer ouvir, sem que a gente comece a entender quão realistas são as propostas que a gente traz da mesa. E nesses 300 dias eu tinha um professor de mestrado que dizia que tudo que a gente precisa é sorte e preparo. O preparo, tudo que a gente precisa é de sorte, e sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. Esse é um evento muito importante para a gente começar a se preparar, e a oportunidade a gente vai ter nas eleições de 2018, daqui a cerca de 300 dias. Obrigado.